Graça e paz, bom dia. E eu esqueci de tirar a máscara. Mas é bom, proteção, né? Bom dia de novo, graça e paz. Vamos orar? Nós não oramos antes, como sempre fazemos, então nós vamos orar agora, tá bom? Pelo Anderson? Sim, tá, vou orar. Tá bom. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós estamos na Tua presença, nós Te adoramos, Te engrandecemos pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito, porque o Senhor nos despertou esta manhã, o Senhor nos levantou, o Senhor nos trouxe aqui para aprender mais da Tua palavra. Nós Te agradecemos por isso, Te agradecemos pela Tua palavra revelada a nós. Nós pedimos, Pai, para que o Senhor venha com a Tua graça, com o Teu Espírito Santo sobre nós. Nós declaramos e reconhecemos que não somos nada sem o Teu Espírito Santo. Nós precisamos dEle para compreender a Ti, para compreender o Pai. Senhor, venha sobre as nossas vidas, iluminando a nossa mente. Que durante essas aulas, onde nós estamos aprendendo um pouquinho sobre avivamento, sobre a descida do Espírito Santo, sobre a Tua presença, o Teu mover, o Teu poder em nós, que o Senhor possa verdadeiramente achar espaço para atuar em nós. Venha sobre as nossas vidas, venha sobre aqueles que estão a caminho, que estão vencendo barreiras para estar aqui. Aqueles que não estão conseguindo vencer essas barreiras, Pai, socorre, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos pelo Anderson, assim como nós oramos ontem, nós pedimos, Pai, para que a Tua graça venha sobre ele, para que Teu poder, a Tua cura, que o Senhor venha restabelecendo a saúde dele, no nome de Jesus. No nome de Jesus, que esse vírus seja eliminado do corpo dele e que toda a oxigenação, Pai, esteja no nível adequado. No nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos estas coisas, nós Te agradecemos. Amém. Gente, então hoje é a nossa terceira aula. Vocês leram as referências bíblicas que eu passei? Tan, 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 tan. Levanta a mão quem leu. Misericórdia. Vamos ler as referências, gente. O objetivo da aula de hoje, a proposta da aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho da história dos avivamentos. Quem gosta de história aqui, levanta a mão. Seja sincero, sei que a maioria não gosta. Vai ser um desafio, né? Eu não vou ser cansativa, não vou ficar relatando tudo. Nós vamos falar de alguns pontos importantes, tá? E vamos compreender um pouquinho desses avivamentos que se sucederam na história. Gente, tem muita história, tá, de avivamento. Tem muitos homens envolvidos, não dá para a gente ficar citando todos. Eu separei alguns para a gente ter uma noção. Esses relatos que eu vou mencionar a vocês, eu tirei alguns do livro A História do Avivamento Azusa, do Frank Blertman. Quem quiser emprestado no final da aula, vem falar comigo. É sensacional e é fininho, acho que não chega a 100 páginas. E O Fogo do Reavivamento, de Wesley Duell. Tem outras fontes também, mas as principais que eu tirei foram essas. Se você tiver interesse de querer saber mesmo, minuciosamente, eles relatam como se fosse um diário, como é que foi, nossa, naquele dia tal, aconteceu isso, isso e isso, e a gente se reuniu e tal. Então, quem quiser, para compreender melhor, está disponível aqui, tá bom? Bom, Bíblias abertas, cadernos à mão, não, né? Caneta, e vamos lá. Hoje, então, é aula 3. Não, hoje a gente vai usar a televisão de novo. Observem a TV aí, para ajudar a gente. Em alguns momentos nós vamos ler alguns textos também, mas a maioria está aí na TV. Deixa eu só deixar minha Bíblia aberta aqui em Atos, que tem um texto que não está aí, que a gente vai ler direto na Bíblia. Então, olha só, antes da gente entrar na questão das histórias do avivamento, o Senhor me impulsionou a fazer algo com vocês
Estou procurando um papelzinho aqui que tem algo que eu quero passar para vocês. Michele, pega só isso aqui para mim, por favor. Vai distribuindo um para cada um, tá? A Michele vai entregar um papelzinho para vocês, depois, numa hora, eu vou falar o que é, tá? Menos esse que está escrito. Antes da gente entrar na história, de fato, o Senhor me impulsionou a trazer a vocês uma reflexão, trabalhar alguns conceitos importantes do que é o poder de Deus. Por quê? Por mais que a gente esteja falando sobre um poder que vem sobre nós, é necessário que nós entendamos sobre esse poder que age em 3 esferas diferentes, pelo menos. Um poder que vai agir em nós, um poder que age por nós e um poder que age sobre nós. Então, para não ficar aquela ideia de que um avivamento, ele é algo externo, que o avivamento é só experiência, o Senhor me impulsionou a trazer alguns conceitos para a gente entender que o poder de Deus, ele é tão sobrenatural, ele é tão intenso, ele é tão eficaz, que ele trabalha tudo em nós. Então, quando eu falo em avivamento, por mais que seja um derramamento, não é só um sentido de algo que vem sobre mim e eu experimento alguma coisa. Então, para a gente trabalhar esse conceito geral, eu vou começar com vocês aqui falando um pouquinho sobre o poder de Deus, tá bom? Então, eu trouxe aqui versos chaves para a gente entender isso. E o que o poder de Deus tem a ver com avivamento, gente? Porque eu quero que vocês entendam que avivamento é uma manifestação do poder de Deus, ok? Por isso que nós vamos compreender agora um pouquinho o que é o poder de Deus, porque avivamento é uma manifestação do poder de Deus, é um tipo de manifestação. E quando nós lemos, por exemplo, 1 Coríntios 4:20, o que Paulo está explicando ali ao povo de Corinto? Ele diz assim: pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Na verdade, o texto diz, pois o reino de Deus não consiste somente, eu coloquei em ali, mas é somente. Não consiste somente em palavras, mas em poder. Por que Paulo está dizendo isso ao povo de Corinto? Começam ali a ter algumas ações de divisões, o povo começa a questionar que Paulo está demorando para retornar. Começam algumas pessoas ali a ministrar. E aí Paulo diz, olha, quando eu me encontrar com vocês, eu quero de fato saber se o que estão falando é só palavra ou se estão exercendo o ministério de Deus com poder. Porque o reino de Deus não consiste somente em palavras, embora o verbo vivo se fez carne, né? E nós temos a palavra nos orientando. Mas o reino de Deus é poder. Então, dos conceitos que nós temos aí atrelados ao reino de Deus, o outro conceito que nós temos também, que Paulo diz, que o reino de Deus não é comida nem bebida, né, mas paz, justiça, mas nós temos a questão do poder envolvendo o reino de Deus. Então, o poder é algo marcante. O poder de Deus não pode ser explicado. Quando que a gente diz que algo é uma manifestação de Deus, é o poder de Deus, dificilmente nós vamos conseguir explicar o poder de Deus. Por exemplo, quando você pega uma questão de um milagre é uma manifestação de Deus, não é? Nós conseguimos explicar o milagre? Não. Por isso que ele se chama milagre. Você diz que Deus fez, foi algo extraordinário, você não consegue explicar. Se o avivamento também é uma manifestação do poder de Deus, haverá em nós uma dificuldade de explicar o avivamento. Então, mesmo com essas aulas, o que nós temos é uma tentativa de clareza do assunto, mas nós não vamos conseguir explicar totalmente o agir de Deus. Porque se a gente chegar nesse nível de explicar totalmente o que Deus está fazendo, nós não somos mais filhos, criaturas, né? Ele já perdeu a soberania. Então, nós não conseguimos fazer isso minuciosamente. Por isso que eu falo que quando nós falamos a respeito do avivamento, não é método. Porque se eu conseguisse explicar detalhadamente, vai fazer assim, vai acontecer assim, nós desenvolveríamos um método, que é errado. Então, por isso que não se encaixa, porque não tem como eu desenvolver um método para o agir de Deus. Mas a gente consegue o quê? Observar como Deus tem agido ao longo da história. Essa é a proposta da aula hoje, observar pelos fatos como Deus agiu. Nós vamos observar que tem alguns pontos que se repetem, tem alguns princípios básicos que se repetem, alguns tipos de manifestações que se repetem. Mas isso não é o suficiente para a gente desenvolver um método, isso não existe.
não pode ser explicado, mas é vivenciado. Então, a pessoa vivencia aquela experiência do poder de Deus, seja ele em milagres, seja ele em curas, seja ele em restauração interior, seja ele no próprio avivamento. Então, não é explicado com exatidão, mas é vivenciado. É sobrenatural e não é humano. O poder de Deus é algo sobrenatural. Logo, o avivamento também é algo sobrenatural. Não tem participação humana. Isso quer dizer que não vai ter uma ação humana. Não vai ter uma intervenção. Não vai ter algo que você faça que dependa exclusivamente daquilo para acontecer. Porém, nós vamos observar alguns comportamentos que se repetiam. Ok? Mas não é uma intervenção no sentido de nós provocamos o avivamento. É Deus quem manda. É algo sobrenatural, não tem ação humana. E eu coloquei ali como texto de referência nessa parte, se estiver enxergando, eu coloquei Atos 8, do 5 ao 25, que eu coloquei bem pequenininho, né? E esse texto aqui, essa passagem, é quando o evangelho chega em Samaria, né, através de Filipe. E aí o povo ali recebe o evangelho, e aí nós temos o relato de um homem chamado Simão, feiticeiro, ou mágico, ou encantador. Ele recebe o evangelho, se batiza até, e aí quando começa o derramamento do Espírito Santo em Samaria, através dos apóstolos que descem, ele observa que eles colocavam as mãos, né, colocavam as mãos sobre as pessoas, oravam e o Espírito Santo descia e vinha manifestação. Ele fica espantado com aquilo e pergunta para os apóstolos: quanto vocês querem para me dar isso? Para eu também ter essa ação espiritual. É quando os apóstolos o repreendem e falam assim: isso aqui não tem a ver com dinheiro. Tomara que você ainda tenha algum tipo de misericórdia da parte do Senhor pelo que você falou. Porque isso aqui não envolve dinheiro. Isso aqui não tem intervenção humana. Isso aqui é o poder de Deus. Está falando sobre o poder de Deus. Não tinha um entendimento na mente desse homem. Ele achava que isso era algo aprendido. Ele achava que isso era algo imitado. Ele achava que isso era algo comprado. Havia uma incompreensão a respeito do reino de Deus, no quesito poder de Deus. E nós vamos observar isso ao longo da história também. Tá? Toda vez que havia um derramamento, nós tínhamos essa questão da incompreensão. E, gente, sempre nós vamos ter a questão do falso. A questão daquele que não compreende, que não vivencia aquilo de fato e que vai tentar imitar, que vai tentar confundir. Nós vamos ter a própria ação de Satanás tentando se infiltrar no meio. Desde a época de Atos, desde a época dos apóstolos, nós vamos ver a tentativa de Satanás de se infiltrar e tentar produzir o falso no meio do verdadeiro. Isso sempre vai existir. E por que eu estou mencionando isso? Por que é importante a gente entender isso? Porque por causa desse falso, por causa dessa tentativa de Satanás, muitas vezes nós negligenciamos o verdadeiro, que foi algo que eu já mencionei nas aulas anteriores. Tá? Então nós temos que ter essa mente aberta e entender que, infelizmente, vão ter esses ataques de Satanás e a gente tem que estar pronto para ter discernimento espiritual. E aí, poder versus avivamento, o que isso tem relacionado, que foi o que eu mencionei aqui? O avivamento é um tipo de manifestação do poder de Deus. É o derramamento de Deus, da ação do Espírito Santo, é pura ação do Espírito Santo sobre a igreja, sobre o seu povo, que se expande lá para fora. Tá bom? Então, esse é o primeiro conceito. O próximo conceito que eu quero trabalhar com vocês, até aqui tudo bem? Tranquilo? Qualquer dúvida, vocês levantem a mão, não vai mais perguntar no final, perguntar na aula como sempre foi, tá bom? Isso aí eu quero que vocês anotem, tá? Não sei se vocês estão conseguindo anotar tudo aí. Mas isso aqui é importante. Eu vou ler essa parte aqui, Efésios 4:6. Não precisa colocar na tela, tá, meninos? Pode deixar essa parte aí para eles irem copiando. Eu vou ler o verso do qual nós estamos expondo isso. Efésios 4. Isso que nós vamos explicar diz o seguinte, né? Efésios capítulo 4, verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual é sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Nesse verso eu quero que vocês entendam que o poder de Deus em nós
tem essa capacidade sobrenatural de agir em nós em 3 esferas, que é um problema da igreja hoje de compreender. Geralmente, alguma esfera é negligenciada. E a esfera que mais é negligenciada é o em. O poder de Deus, ele vem sobre nós, o poder de Deus é por nós e o poder de Deus é em nós. Eu vou dar uma base hoje, uma pincelada disso, porque a gente ainda vai para outras esferas, para outros temas. Mas eu quero deixar uma dica para você que quer se aprofundar nessa parte. Tem uma ministração do Luciano Subirá, anota aí, Luciano Subirá, uma ministração para o Jesuscope. Ele fala a respeito disso bem detalhadamente. Eu estava estudando, encontrei essa ministração dele, eu estava estudando esse texto e encontrei, por acaso, a ministração dele exatamente nesse texto. É fantástico e ele fala 1 hora só a respeito disso. Eu não vou falar 1 hora a respeito disso. Só quero que vocês tenham uma base, entendam um pouquinho disso. Mas para quem quiser se aprofundar depois, procura ele lá, tá bom? Então, o que é o poder de Deus sobre todos? O que é o poder de Deus sobre nós? É o poder que vem sobre nós e tem a finalidade, por exemplo, de revestimento. Vem para nos revestir. Vai ter uma finalidade também de capacitação, nos capacitar para a obra. É um revestimento, um derramamento que vem sobre nós e nos capacita, nos habilita para o ministério, para a boa obra. Inicialmente, capacita todos a pregação do Evangelho, a propagação do Evangelho. Depois há uma habilitação específica, dentro daquela palavrinha que a gente gosta, dentro da especificidade de cada um. O Senhor vai vir com seu derramamento sobre nós, nos habilitando, nos usando. Então, quando eu falo num poder sobre nós, eu estou falando sobre dons. O Senhor derrama dons à sua igreja, para que esses dons sejam usados um para com os outros, para que a igreja seja edificada, para que a igreja cresça. Quando eu falo nesse poder sobre nós, eu estou falando sobre unção. Então, unção para o reino, unção para o ministério, unção para uma função sacerdotal dentro da própria igreja. Então, quando eu estou falando do poder sobre, é um poder que vem sobre mim para me revestir, para me capacitar para o exercício no reino de Deus. Esse é um poder que vem sobre. E esse poder que vem sobre, a gente vai começar ali falando do Pentecostes daqui a pouco. Agora, quando eu falo num poder por todos, um Deus que é por todos, um poder que é para todos, um poder que é por mim, é o conceito do poder de Deus que vai atuar na minha vida mediante a fé, nas promessas que o Senhor tem para mim. Então, quando você começa, por exemplo, a ler o livro de Efésios, lá no capítulo 1 a gente descobre que ele diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões espirituais. Existem bênçãos dispostas a nós. E nós adentramos temos acesso a essas bênçãos, primeiro pela pessoa de Jesus Cristo, mas nós aprendemos também, fortalecemos isso mediante a fé. Nós cremos nas promessas, nós cremos num poder de Deus para atuar em nós coisas que muitas vezes nós necessitamos, como uma cura, por exemplo. Uma cura é uma promessa do Senhor, é algo determinado pelo Senhor, faz parte das bênçãos do Senhor. Milagres, sinais, tudo isso nós adentramos, fazemos parte do reino de Deus e é um Deus por nós. Então é a nossa fé em exercício nesse poder, um poder sobrenatural que age por mim. Eu falei de um poder sobrenatural que vem sobre mim. Agora eu estou falando de um poder sobrenatural que age por mim. É por mim que esse poder age, porque agora eu sou filho de Deus mediante a salvação em Jesus Cristo. Alcanço todas essas bênçãos na esfera espiritual. Juntamente com ela, eu me torno participante,
receptivo agora desse poder de Deus por mim, que atua por mim, em meu favor, o tempo todo. E aí, quando eu chego no poder de Deus em mim, aqui está em todos, porque eu estou trazendo para o singular para a gente entender, tá? Mas é claro que é para o coletivo. Eu estou falando de uma transformação interior por meio de Jesus Cristo. Eu estou falando de um poder de Deus que não vem sobre mim só para eu exercer o ministério. Eu não estou falando de um poder de Deus que vem só sobre mim, que vem por mim, agindo naquilo que eu preciso. Mas eu também estou falando de um poder de Deus eficaz para me transformar. O poder de Deus é poderoso para agir internamente em mim. Esse poder traz transformação de vida. Esse poder traz restauração de caráter. Esse poder traz renovação. Que é o que Paulo fala, que todas as coisas se fizeram novas. Geralmente a gente associa o todas as coisas se fizeram novas no campo externo. Se fizeram novas em mim. Dentro de mim. Nova criatura. Hoje, mediante esses 3 pontos que eu falei, nós temos um que ele é muito negligenciado. Vamos ver se vocês captaram. Qual desses é mais negligenciado? Sobre todos? Por todos? Em todos? Quem acha sobre todos, levanta a mão. Por todos. Levanta a mão, quem acha que é? Em todos. Vocês captaram? Entende? Esse é o grande problema da igreja hoje. É entender que o poder de Deus, ele vai atuar, né, pelo menos em 3 esferas. E aí nós estamos muito ligados à coisa da experiência, do vivenciar, do experimentar. Nós tivemos um boom aí, a gente vai falar um pouquinho disso lá na década de 60, desse poder de Deus por todos. Gente, Deus cura, Deus faz milagre, Deus faz isso, vamos lá, faz mesmo. Só que aí um ponto foi negligenciado, que é um poder de Deus para transformar. Um poder de Deus para fazer algo diferente em você, para te fazer uma nova criatura. E aí a gente está vivendo essa realidade que é hoje, onde as pessoas procuram o Deus que é sobre todos, procuram um Deus que é por todos, mas ninguém quer ter Deus em mim. E há uma dificuldade de reconhecer o Deus em nós. Está vendo como isso é pesado e é forte? Porque também muitas vezes não se procura porque não se vê, né? Não podemos negar. Se o mundo não procura o Deus que age nele, talvez porque não esteja enxergando um Deus que esteja agindo totalmente na igreja de Cristo hoje, como deveria, no quesito transformação interior. Porque os outros 2 a gente vê o agir de Deus. Tá? E por que o Senhor me chamou a atenção disso? Porque hoje, basicamente, a aula é no poder de Deus sobre todos. O foco dela principal é esse derramamento que vem sobre nós. Mas se a gente não entender esses 2 pontos, vai ficar mais um conceito, às vezes perdido, mais uma aula no sentido de vamos buscar experiências, e o avivamento não é experiência. Até porque a gente vai perceber um pouquinho na história, como eu já falei na aula anterior, a questão da restauração, do arrependimento, do retorno. Tá? Como isso era diferente em muitas esferas. A gente vai melhorar isso aqui. Vamos para o próximo? Aqui tudo bem? Eu posso passar? Deu tempo de copiar? Deu? Então, é um poder que habilita, acrescenta e transforma. É um poder que habilita, te capacita. É um poder que te acrescenta, porque acrescenta coisas à nossa vida. Acrescenta bênçãos, né? Para a gente não falar de coisas, que coisas parece pejorativo. Acrescentam bênçãos aí à nossa vida. Mas também é um poder que transforma. Transforma-nos para sempre. E aí aqui também ainda está em Efésios. Aliás, gente, um livro riquíssimo, muito bom. Quem nunca leu, leia o livro de Efésios. Volta para casa hoje e leia o livro inteiro, porque ele traz toda essa questão espiritual. Inclusive, quando ele chega no final, ele fala sobre a batalha espiritual, mas ele te prepara para entender a batalha espiritual. Tá? Então, leia. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Sejamos fortalecidos com o quê? Com poder. O poder de Deus te fortalece. Está vendo como não é só experiência? Não é só sentir. O poder de Deus fortalece, mediante o seu espírito no homem interior.
Ele está falando aqui do poder na terceira etapa que a gente mencionou ali, que é o poder que transforma o homem interior. Sejam fortalecidos nesse poder mediante a ação que ocorre aonde, gente? Externa? Interna. Ok? Então, quando eu estou falando de um poder que é derramado, eu não estou negligenciando um poder que está atuando em mim também na parte interior. Antes ou depois, como Deus vai agir, isso a gente não vai entrar. Mas o Senhor não negligencia essas partes do seu poder, porque Ele quer transformar o homem. E aí, presta atenção, numa ideia às vezes equivocada que nós temos de que o fortalecimento vai vir no poder derramado. O fortalecimento, segundo o texto, vem no poder que age internamente. Internamente. Eu posso vivenciar muitas coisas, mas se eu não permitir que esse poder transforme o meu homem interior, eu vou ser uma pessoa de experiências, mas não vou ser transformada. E é esse equívoco que a gente encontra muitas vezes e fala, mas como? Fez isso, fez aquilo, foi usado, irá lá. É porque esse poder tem que agir internamente também. Tá? E não pode ser negligenciado. Próxima parte do verso. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, aquele que é poderoso, Deus é poderoso para fazer o quê, gente? Infinitamente mais. É um poder infinito. É um poder que não tem fim. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Outra coisa interessante aí, não vou nem entrar nisso, mas só para você prestar atenção na leitura, infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, quer dizer que mesmo o poder de Deus sendo sobrenatural, infinito e extremamente poderoso, isso não te exime de orar, buscar, pensar, desejar. Tá? Ele está falando que aqui essas pessoas pensam e pedem. Conforme o seu poder que opera em nós. É um poder de Deus que opera, que realiza, que tem ação, que tem liberdade para agir em nós. Eu estou falando de um poder de Deus que tem liberdade para agir em nós. E que mesmo com essa liberdade, a nossa mente não está no vácuo. Essa mente está pensando, essa mente está pedindo, essa mente está orando. Só que esse poder de Deus se sobressai. É superior à nossa mente humana, porque nós somos limitados. Mas mesmo sendo limitados, o Senhor leva em consideração tudo o que pensamos, falamos, pedimos e oramos. Inclusive tem um anjo tomando nota, caso você nunca leu lá em Malaquias. Ontem eu brinquei lá em casa, eu falei, para que o anjo está anotando. A gente sempre brinca. Vamos lá então para o próximo? Agora a gente vai entrar num conceito que eu quero que vocês entendam, que é esse conceito para a gente trabalhar um pouquinho das histórias, do que a gente vai falar um pouquinho dessa história do avivamento. Quando nós falamos em manifestações, em períodos de derramamento, lembra que eu falei na outra aula passada, que quando nós pegamos o povo de Deus, a história da igreja, ela não segue uma linha, são altos e baixos, certo? Então, eu tenho períodos onde a igreja está próxima de Deus, o povo de Deus está próximo dele, um período de declínio, um período, às vezes, de apostasia, um período de se encontrar com o Pai novamente, de chegar naquele ponto máximo, experimenta o derramamento, vai colhendo os efeitos daquilo, inevitavelmente vai se contaminando com o mundo de novo, vai declinando, vai apostasiando. Vive nisso, tá? Desde a igreja primitiva, lá desde Atos, até os dias atuais. Então, quando eu falo em avivamento, em derramamento, em reavivamento, eu separei aqui 3 tempos, tá? Para a gente entender um pouquinho de como funciona isso. E para a gente perceber como esses tempos, esses acontecimentos, eles ocorrem lá na história de cada um. Então, por exemplo, eu vou ter o tempo do derramamento, eu vou ter o tempo da expansão daquele derramamento e eu vou ter um período de pós-derramamento. Então, um período onde aconteceu, um período onde se expandiu e um período onde passou o derramamento.
No derramamento, no primeiro período de derramamento, o que eu tenho? Fato. Algo aconteceu, um fato se deu que deu aquele derramamento. Aonde ele aconteceu? Quantas pessoas tinham? Quanto tempo durou aquilo, aquele momento todo de derramar? Quanto tempo durou? Quantas pessoas estavam envolvidas? O que aconteceu? Qual é o fato que envolveu aquele derramamento? Que período foi? Então, eu estou falando do fato exclusivamente. Quando, por exemplo, a gente vai falar do fato lá do Pentecostes, onde aconteceu? Com o povo de Israel, em Jerusalém, na festa do Pentecostes, com 120 pessoas reunidas, que já estavam buscando há 10 dias. Entende? A gente vai aplicar todos esses conceitos para todas as histórias que a gente vai ver hoje. Um pouquinho de cada uma. Então, quando eu falo em derramamento, eu estou falando em um fato. Aconteceu. E ele vai acontecer sempre da mesma maneira, gente? Não. Ele vai ter maneiras diferentes de acontecer, formas diferentes, porque Deus não é limitado. Deus faz do jeito que Ele quer, no povo que Ele quer. Não é sempre com o mesmo povo, não é sempre com a mesma quantidade de pessoas, não é sempre com o mesmo período de intervalo de tempo. Você observa que tem intervalos de tempo desses derramamentos, mas eles não são uniformes. Então, esse fato ele vai variar conforme esse derramamento acontece. Mas ele é diferente. Às vezes o Senhor usa grupos grandes, às vezes grupos pequenos. Tá? Às vezes são pessoas que tinham influência, às vezes eram desconhecidos e começaram a orar e buscar por avivamento. Então, o fato é diferente, ele muda em cada momento da história. Ainda no derramamento, nós vamos ter efeitos imediatos. O derramamento vem e já traz um efeito imediato sobre aquele local, sobre aquelas pessoas. Algo acontece já instantaneamente. O derramamento ele não é vivenciado e depois você experimenta os efeitos. Não, ele já começa com efeitos imediatos, depois nós vamos ter efeitos duradouros, que são tempos diferentes. Então, no momento do derramamento, no fato, eu tenho efeitos imediatos já. Nós vamos observar isso ali um pouquinho na história do Pentecostes. Depois, o segundo tempo, derramou, o Senhor mandou. Qual é o segundo tempo? Expansão. Gente, o Senhor não derrama, é algo sobrenatural, é algo que você não consegue parar. A diferença de um avivamento, de uma presença num culto, num momento de oração, no momento da sua casa particular, seja onde foi que você experimentou, a diferença de um derramamento, de um avivamento, é que você não para aquilo. Ele vem e é algo tão sobrenatural que se expande. E ele pega com uma velocidade avassaladora, primeiro os que experimentaram aquele fato, e depois aquilo vai se expandindo até chegar ao mundo. Lembra que eu falei que o derramamento é para a igreja? Ele vem sobre a igreja de Cristo, mas ele alcança o mundo. E nós vamos ver isso pelas histórias. É que a gente não gosta de estudar história, que é chato. Mas, toda vez que você estuda, que você para ver, e eu vou tentar, não sei se eu sou uma boa contadora, eu vou tentar relatar um pouquinho e ver se eu te instigo a querer ler esses fatos. Porque é surreal. De verdade, é surreal. A sensação que eu tenho quando eu li esses livros, eu falei, não parece verdade isso. Parece que eu estou lendo isso, que esse povo viveu isso. Nessa expansão, então, ela pode ser simultânea. O que é algo simultâneo? O Senhor está derramando neste local, um exemplo. O Senhor derrama aqui, e está derramando ali nos Estados Unidos, está derramando na Espanha, ao mesmo tempo. Está derramando ali na China, está derramando no bairro ali de baixo. O Senhor fala, é hoje. Aí Ele manda, e Ele manda simultaneamente, em focos. Tum, 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 tum. E esses focos vão começar a expandir pelo mundo. O Senhor pode agir assim. Ou Ele pode derramar num único lugar, e daquele único lugar vem a expansão. Por exemplo, o Pentecostes ocorreu num único lugar. Todos estavam reunidos no único lugar. Aquelas 120 pessoas receberam, e dali o negócio começou a explodir. Quando você avança mais um pouquinho e a gente vê outras histórias, como, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho do avivamento no país de Gales, simultaneamente, enquanto acontecia ali, estava acontecendo em outros lugares. Tinha avivamento na China, tinha avivamento se expandindo para a África, o negócio era tão rápido e era simultâneo.
Pode ser uma expansão progressiva, ao invés de ser simultânea. Então, ela começa num lugar e ela vai crescendo progressivamente, vai alcançando várias regiões. E ela vai ter uma característica de impacto na sociedade. Quando eu falo em impacto na sociedade, é impacto mesmo. Teve relatos, por exemplo, que eu li, do avivamento chegar nos bares. Não sei se vocês conseguem pensar nisso. Eu fiquei tentando imaginar. E ele fala que o cara pegava a cerveja, sei lá, o álcool para beber, e ele tremia, começava a chorar e corria para a igreja. Ele falava, eu não posso beber. A sociedade experimentando aquele derramamento e ela sendo comovida e tocada pelo pecado. E aí, ele fala, por exemplo, sobre pessoas que quando passavam a 2 quarteirões daquela reunião onde estava acontecendo, daquela igreja, eles se reuniam em casas, em vários lugares, que as pessoas estremeciam a 2 quarteirões e elas já começavam a chorar e procuravam de onde que elas estavam sentindo aquilo, até ouvir o som e chegar na igreja, ou no local da casa, lugar onde estava reunido. Eu li essas coisas e eu falei, isso é surreal. Isso é um derramamento. Isso não é humano, isso é sobrenatural. A gente vai falar um pouquinho mais disso. E no pós-derramamento, nós temos que entender que esse derramamento cessa. Tem um momento aí de cessar esse derramamento. Então, o fato ali ocorre, mas depois fica o pós-derramamento. O que fica no pós-derramamento? Os efeitos duradouros. O que eu tenho nesse derramamento, no pós-derramamento? Os efeitos duradouros. Aqueles que realmente vivenciaram o derramamento, não só vivenciam naquele momento, mas eles mantêm os efeitos por um tempo duradouro, tá? Por mais que a igreja tenha essa característica, infelizmente, de declínio em muitos momentos, mas aqueles que de fato experimentaram esse derramamento vai ter esses efeitos por muito mais tempo, tá bom? Tudo bem aqui? Deu tempo de copiar? E aí, claro que a gente vai começar falando do Pentecostes, ali na igreja primitiva. Nós temos exemplos de derramamentos que aconteceram antes, até mesmo no Antigo Testamento, mas eu quis partir daqui, tá? Inclusive, já demos essa aula aqui, uma aula bem especificamente sobre isso, tá? Porque como eu vou falar de outras coisas, a gente não vai ficar tanto preso nela. Quando eu comecei lá a parte da igreja de Atos, o tema, eu comecei falando um pouquinho sobre isso também. Quem não assistiu aquelas aulas da Igreja de Cristo, assista. E aí, quando a gente fala, por exemplo, em derramamento, nós temos o que, o como e qual é a finalidade. O que o Senhor fez, como Ele fez e qual é a finalidade daquele derramamento especificamente. No Pentecostes, gente, o que nós temos ali? O que era esse derramamento específico prometido por Jesus Cristo? Era o derramamento de poder. Era a descida do Espírito Santo. Então, Jesus Cristo, antes de ascender, ele prometeu ao que às pessoas? Aos seus discípulos, aos apóstolos? Fiquem aqui, não façam nada, não hajam, até que vocês sejam revestidos de poder, até que o Espírito Santo seja dado a vocês. Então, o que nós temos aqui? O que é esse derramamento aqui do Pentecostes? É a descida do Espírito Santo. É o derramamento de poder que aqueles discípulos experimentaram. Como que ele ocorreu? Esse é o único avivamento da história da humanidade que nós vamos ter conhecimento de que houveram instruções. Onde Jesus, antes de subir, falou, vocês vão ficar no lugar, vocês vão orar, vocês vão buscar, vocês vão esperar. Esse é o único que nós temos instruções diretas. Os outros nós não temos instruções diretas, nós temos um povo retornando ao Pai, buscando. Mas esse houve uma instrução direta. Fiquem aqui, não saiam, não caminhem, não se expandam agora, não preguem o Evangelho agora, esperem. Esse é o único que a gente tinha uma instrução direta. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Jesus ficou 40 dias ainda aqui antes de ascender. A festa de Pentecostes era comemorada no 50º dia.
Então, ali eu estou falando de 10 dias depois de Jesus ter ascendido aos céus. Esse Pentecoste aconteceu, essa descida do Espírito Santo aconteceu. O Pentecostes em si já era uma festa realizada pelos judeus constantemente, tá? Ali da colheita. Então, estavam todos reunidos no mesmo lugar, 10 dias depois de Jesus ter subido aos céus. E tem uma característica que eu quero que você escreva aí no seu caderno, que você grife, que você passe um canetão. Porque eu falei para vocês que não existe método, realmente não existe método. Mas existem alguns princípios básicos que você vê se repetindo em toda a história de avivamento. E o primeiro princípio básico que você vê em toda a história de avivamento, em todo fato relatado, você não vê isso ausente: oração. Eles oravam constantemente. E é uma característica que quando você vai ler os livros, quando você vai estudar, o tempo inteiro esse povo estava orando. Não necessariamente era uma oração por avivamento, às vezes eram umas reuniões de oração pela presença do Senhor. Depois começou-se o foco de oração por avivamento, a percepção de que precisamos receber um derramamento. Mas era um povo que não parava de orar. Tanto, gente, quando você lê o livro de Atos, você percebe que essa igreja é uma igreja transformada porque ela ora antes, durante e depois do avivamento. É uma igreja que não tem dificuldade de orar. Então, todo o relato do livro de Atos está envolvendo oração. Então, é uma igreja que ora constantemente. Eles não ficaram reunidos conversando, dialogando, questionando. O texto fala que eles estavam orando. Todos reunidos no mesmo lugar, orando. Então, a oração, eu quero que você grife aí, que é uma das coisas, que é um princípio básico que não falta em nenhuma história de avivamento. E toda vez que você vai ler sobre oração desses relatos, eles falam que era uma oração espontânea, sem dificuldade. E acreditem, as pessoas começavam a orar, às 6 da tarde e até às 3 da manhã. Eu sei, quando eu li eu também fiquei assim. Como assim? E eles falavam que não conseguiam parar. E era um negócio que ninguém conseguia. Um começava a oração e o outro puxava e não parava. Eles eram totalmente impulsionados a orar, orar, orar e não parar. Tá? Então, é uma característica constante. Qual foi a finalidade desse derramamento especificamente? A habilitação para o ministério. Todo avivamento, gente, vai ter uma finalidade. O Senhor não derrama por derramar. Já falei isso para vocês. Aí vou derramar porque hoje eu acordei com vontade de derramar sobre o mundo um avivamento. Há uma necessidade, primeiro, se há um derramamento é porque há uma necessidade de derramamento. Então, há uma finalidade para aquele derramamento. A gente observa ao longo da história que muitos derramamentos direcionaram o povo para aquilo que estava faltando. Estava distante demais, não tinha arrependimento, precisava de restauração. A vida moral estava nas ruínas. Estava moralmente correto, mas estava frio. Há finalidades no decorrer desses avivamentos. O Senhor não derrama por derramar. E essa finalidade ela é percebida, ela é cumprida nos efeitos. Naquilo que o povo depois tem como efeitos do avivamento. Então, especificamente aqui, a finalidade era a habilitação para o ministério e testemunhar da salvação. Eles só começaram a pregar depois que o Pentecostes veio. Eles ficaram quietinhos lá, os 10 dias, orando, esperando essa orientação de Jesus se cumprir, e só depois saíram para pregar. É assim para a gente o tempo inteiro? Não, gente, isso aqui foi uma especificidade do momento. O Senhor deu essa instrução. Eles só podiam sair para pregar depois do Espírito Santo vir sobre eles. Jesus fala: e serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Tá bom? Então, aqui foi essa especificidade, a finalidade desse momento, a habilitação para o ministério. Tudo bem? Então, toda vez que eu falo em avivamento, eu estou falando no que, no como, e há uma finalidade. Posso passar para o próximo? Pode? Os efeitos. Então, hoje, eu quero falar um pouquinho mais nessa parte da história do avivamento, pensando aí nos efeitos, tá? O que a gente tem nos efeitos de avivamento, para a gente não ficar tão preso nessa questão de história, não ficar chato.
Então, quando eu penso, por exemplo, nos discípulos, quando vocês leem lá, todo mundo já leu o relato do capítulo 2, né? De Atos. Quem não leu, leia, porque eu só vou ler um trechinho aqui. O texto diz que veio um vento impetuoso sobre eles como fogo. Então, há sempre essa característica de fogo se manifestando do Senhor. Eles começaram a falar em novas línguas. Os judeus que foram para a festa de Pentecostes, os judeus da diáspora, os judeus da dispersão, começaram a ouvir esses judeus galileus falando na sua própria língua de origem. E tudo isso trouxe um reboliço. Era algo que nunca tinha acontecido antes. Esse povo, então, recebe o revestimento, começam a falar nessas línguas de vários locais diferentes. E aí, em seguida, nós vamos ver que há reações sobre o povo. Há reações sobre um povo que não creu e há reações sobre um povo que creu. Ou seja, há efeitos diferentes em quem crê no avivamento e há efeitos diferentes em quem não crê no avivamento. E há efeitos sobre aqueles que estão vivendo o derramamento logo de cara. Eu tenho efeitos sobre aqueles que vivem o derramamento, efeitos sobre quem não crê e está observando o avivamento acontecer. E eu tenho efeitos sobre aqueles que observam, creiam e começam a fazer parte. Também começam a experimentar, ou seja, recebem o avivamento por expansão. Os apóstolos e os discípulos reunidos receberam o derramamento por direcionamento. Aconteceram pessoas que vão receber esse avivamento por expansão e aqueles que vão olhar, vão ver tudo, vão criticar e não vão acreditar. Então, eu coloquei aqui pelo menos 3 grupos que a gente consegue observar aqui em Atos. Quando ocorre isso, nós vamos perceber que instantaneamente, não foi no dia seguinte, no mesmo dia, Pedro começa a pregar. E aí você começa, eu citei aqui alguns efeitos que seguem os apóstolos, e o primeiro deles eu coloquei autoridade e ousadia. A forma como Pedro começa a pregar naquele local é totalmente cheio de autoridade e ousadia. Ele fala ao povo de um jeito como ele nunca havia falado antes ou pensado em falar antes. E o efeito é tão imediato que aquilo que o Senhor falou, a finalidade do avivamento, começou a acontecer ali, na hora. Não aconteceu no dia seguinte. O povo começou a ficar espantado, começou a ter os efeitos, ele aproveitou aquilo para pregar e falar, nós não estamos bêbados. Aí ele começa com o discurso, com a pregação. O que está acontecendo aqui foi profetizado por Joel, os seus filhos sonharão, profetizarão. E aí ele começa com toda aquela profecia de Joel, e aí ele já emenda em Jesus Cristo, fala, vocês condenaram o filho, ele veio e salvou. E o efeito disso é que 3.000 pessoas são salvas. Mas a pregação dos apóstolos aqui começa a ser uma pregação de ousadia e de autoridade de Deus. É uma autoridade diferenciada. Jesus já tinha dado autoridade a eles. Eles que vos dão autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, expulsar demônios, curar enfermos. Mas aqui é uma autoridade diferenciada para a pregação do evangelho. Tá? Eles se tornaram testemunhas, porque a partir ali do capítulo 2 e 3, eles começam a pregar e a igreja de Cristo vai crescendo, vai acontecendo. Eles não param de pregar. Então aqui, aquilo que Jesus falou, vocês serão minhas testemunhas, começa a acontecer. E junto com essa pregação, surgem sinais e maravilhas constantes. É uma ousadia o tempo inteiro, esse reino de Deus começa a ser propagado por meio de sinais e maravilhas, porque os sinais seguirão aos que crerem. E aí ele começa aqui com toda essa manifestação. Então, quais são os efeitos que nós temos sobre os discípulos, sobre os apóstolos? Autoridade, ousadia, começam a pregar de forma sobrenatural e os sinais e maravilhas começam a acontecer e acompanhar essas pregações. Só que lá no mesmo texto, nós vamos observar um grupo de pessoas que não creram. Que logo assim que elas observam eles falando nessas línguas, elas falam, eles estão bêbados. Eles zombam. Então, inevitavelmente, nós vamos ter sempre um grupo que não vai crer e que não vai receber o avivamento. Isso é importante. Porque às vezes nós temos uma ideia de que quando o avivamento vem, ele vai pegar todos. Gente, isso não é assim. Assim como, infelizmente, nem todos serão salvos. Isso a gente não tem como negar. Nós vamos pregar o evangelho, mas nem todos serão salvos.
O Senhor gostaria que todos fossem salvos, mas Ele sabe quem vai ser e quem não vai. Então, nem todos serão. Mas o avivamento é a mesma coisa. O avivamento vem, nem todos vão vivenciar o avivamento, nem todos vão crer no avivamento e nem todos vão colher os efeitos positivos do avivamento. Então, os que não creram, a primeira coisa que a gente observa num grupo de pessoas que não crê no avivamento, o que nós temos negativamente nelas? Incompreensão. Elas não conseguem compreender. Aqueles homens olharam para o que estava acontecendo, eles não compreendiam. Aquilo que os apóstolos compreendiam, esse grupo não compreendia. Qual é a característica de quem não crê no avivamento? Incompreensão. Ele não consegue entender. O que está acontecendo com esse povo? Esse povo é frenético. Eles estão em frenesia. Eles estão loucos. Eles estão em lavagem cerebral. Eles estão pirando. É uma incompreensão que vai levar a uma crítica, mas que vem por causa da incompreensão. Um próximo item que é comum a gente ver em quem não crê, que a gente vê aqui em Atos, zombaria. Porque uma coisa é você olhar e falar assim, não sei, não entendo o que é isso não. Você vai ouvir as pessoas falando isso, prefiro nem tocar nesse assunto porque eu não consigo compreender. É um ponto, beleza? O outro ponto é, vocês estão bêbados? Eles começaram a zombar. É outro ponto de quem não crê. Nem todo mundo chega nesse ponto. Alguns chegam. Tá bêbado, tá loucão. Isso aí, nem vou falar o que é. Então, eles começaram a dizer que eles estavam bêbados. É quando Pedro já se levanta e fala, não, estamos bêbados, e começa a pregação. Inevitavelmente, em quem não crê, vai ocorrer a divisão. E essa divisão aqui é algo interessante, que eu quero que vocês grifem também, porque existe uma diferença entre divisão em quem crê e quem não crê, e partidarismo, que são coisas diferentes, que infelizmente existe na Igreja de Cristo, e que Paulo já denunciava lá para o povo de Corinto, quando ele vai falar a respeito de Apolo, que ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento é o Senhor. Ele fica os 2, 3 capítulos discursando sobre isso. Por que vocês estão falando que um é de Apolo, que um é de Paulo, que um é de Cristo? Vocês não estão compreendendo que a gente não está promovendo partidarismo aqui? Que, infelizmente, é algo que ainda vem sobre as igrejas de Cristo. Então, divisão é uma coisa, partidarismo é outra. Tá? A gente vai ver um pouquinho de alguns pontos também aqui que se separam no reino de Deus. Existem divisões doutrinárias, existem, mas a Bíblia sempre nos estimula a não ter partidarismo. Isso é uma coisa condenada aqui. Essa divisão que eu estou falando que aconteceu aqui é a divisão dos que não criam. Eles não creram. Porque aqui, gente, eu estou falando de um povo que era seleto de Deus, ok? Estou falando do povo de Israel, não era um povo que não era de Deus. Eu estou falando de um povo de Deus, onde uma parcela recebeu um avivamento, uma outra parcela recebeu por expansão e uma outra parcela não creu. Dividiu. Os de Cristo e os não de Cristo. É essa divisão. A divisão não foi só a divisão de eu estou no avivamento, eu não estou. Aqui, especificamente, a divisão é os de Cristo, os filhos e os não de Cristo. Aqueles que não só negaram o avivamento, como negaram a essência de Cristo. Negaram a Cristo. Eles não criam porque não criam nem Jesus. Oi. Isso. Tá? Então, ali, eles continuavam sendo judeus, claro, mas judeus que criam em Jesus. Essa divisão que nós temos aqui inicialmente. E aí, a partir dessa divisão, ela puxa uma outra ação. O que é essa outra ação? Perseguição. Eles começaram a ser perseguidos, tanto que no capítulo 4, Pedro está preso. E ele está preso por quê? Porque lá no capítulo 3, ele foi lá e curou um coxo na Porta Formosa. Causou um alvoroço. Aí os caras começam a perseguir. O que eles estão falando? Quem é esse nazareno? Para com isso, prende. Bate. Então, é uma divisão que vai gerar perseguição à igreja de Cristo. Que é uma perseguição até hoje. Entende? E que tudo isso é efeito do avivamento. Gente, o avivamento, quando ele vem, ele causa tudo isso. Não é uma coisa que fica fechada. Tem esses efeitos sobre os que creem, sobre os que não creem. E quando a gente fala sobre os que creem? E é importante, lembra disso, porque todos esses pontos aqui a gente vai perceber nas próximas histórias. Tá?
vai ter sempre a perseguição. Inclusive, quando a gente for ver as outras histórias. O povo que creu, o texto diz que eles ficaram espantados, admirados. Causou espanto. Nossa, como isso é possível? Como que eles estão falando nessa língua? Como que nós estamos os ouvindo falar das grandezas de Deus na nossa língua de origem? Como isso é possível? Então, isso causou um espanto, causou uma admiração. E essa admiração foi a chavinha, a porta de entrada para Pedro começar a pregar e esse povo se converter. Automaticamente, na primeira pregação de Pedro, eles tiveram um despertamento do pecado. E o avivamento sempre vai estar acompanhado com essa consciência ativa, que a gente falou nas aulas anteriores. Uma consciência não só a respeito do avivamento, hoje também do avivamento, mas uma consciência sobre o nosso estado diante de Deus. Sempre vai ter uma consciência do nosso estado, uma consciência que nos leva ao arrependimento, uma consciência que nos leva a voltar a Deus. É um senso de pecado terrível. É um terror ao pecado, uma agonia ao pecado. E o povo na hora fala, o que a gente tem que fazer? O que é isso? Eles ficam espantados e eles criam consciência da condição deles, consciência do pecado. Esse povo não quer só o que eles estão vendo. É isso que eu quero que vocês entendam que todo avivamento traz. Eu não quero a experiência que vocês estão vivendo somente. Há um sentimento, um despertar para Deus, de querer Deus desesperadamente. Eu quero Deus como eu nunca quis. E eu consigo olhar para mim e me ver num estado miserável. Porque esse povo estava indo, gente, para uma festa judaica. Vida que segue. Festa que era comemorada muito tempo. Assim como a Páscoa, assim. Festas que simbolicamente mostravam que esse povo estava perto de Deus. Mas não estava. Porque o que vocês têm eu não tenho. Veio essa consciência sobre eles. Não. Como assim Jesus? Que Jesus? Eu me arrependo, eu quero... Aí é quando Pedro explica e fala, vocês precisam se arrepender, precisa ser batizado. Aí ele entra no quesito de salvação, mas porque esse povo manifestou o arrependimento. E essa é uma característica que a gente vê em todos os avivamentos. Quando você lê os relatos, você vê o povo falando que eles sentiam agonia pelo pecado. De buscar uma vida santa, como que eu posso estar mais perto de Deus? Eu quero a presença de Deus e, por consequência, eu quero tudo que o Senhor tem para me dar. Qual foi o outro efeito que a gente tem nesse povo que creu? Conversões em massa. Porque só nessa pregação de Pedro, eu tenho 3.000 convertidos. Ai, nunca mais isso aconteceu, Hannah. Quando você lê os relatos do avivamento, você vê milhares de pessoas se reunindo e não sei quantas mil se convertendo de uma vez só. Estádios lotados, igrejas que não tinham ficado lá de fora na rua, as pessoas queriam entrar e não tinha como entrar. E não era para ver o pregador, era desespero. Os textos relatam que elas tinham desespero pelo pecado. Elas falam, eu não quero mais ficar aqui. Eu preciso ouvir esse homem pregar. Eu preciso ouvir Jesus. Comunhão e crescimento. Aqui é um exemplo de efeito. Ali no efeito imediato eu tenho conversões em massa. Depois você não vê Atos relatando mais conversões em massa. Você vê focos de conversão. Você vê a igreja sendo acrescida. E o Espírito Santo acrescentava à igreja aqueles que seriam salvos. Mas você vê comunhão e crescimento. O povo orava e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partir do pão. Então, o que essa igreja de Atos está experimentando? Comunhão e crescimento. Isso é um efeito duradouro do avivamento. O efeito imediato começou a propagar o evangelho. Ficou habilitado para pregar. Efeito duradouro, crescimento e comunhão. Isso é algo que às vezes a gente passa desapercebido de um avivamento. O avivamento produz isso? Produz. Produz esse crescimento espiritual. A igreja vai sendo acrescida, não só numericamente, mas ela vai sendo acrescida em maturidade, em crescimento. Então, é isso que a gente consegue observar aqui dos efeitos do Pentecostes. Sei que a gente sempre
escuta ministrações e tem várias linhas aqui de raciocínio, mas eu quis puxar para essa parte dos efeitos, porque a gente olha muito para a questão da descida em si, né? Do falar em línguas e tal. Mas dificilmente a gente para focar nisso. Quais foram os efeitos que esse povo experimentou? Esse derramamento veio e depois daquele dia do derramamento aconteceu o quê? Então, por isso que eu coloquei esses pontos aqui para a gente focar nisso, nos efeitos que vêm do derramamento sobre nós. Aí agora, posso passar esse? Tranquilo, deu tempo de copiar? Agora eu vou falar um pouquinho, então. Eu não vou ser cansativa, eu vou ser bem objetiva mesmo. Porque a ideia é despertar vocês para conhecer. E depois, quem quiser ler os livros, buscar mais relatos, a gente consegue destrinchar isso melhor. Mas é pelo menos que vocês conheçam alguns nomes, que vocês conheçam um pouquinho dessa história, tá? Essa primeira parte, eu chamei de tochas de fogo de Deus. São homens que o Senhor levanta na terra, que vem com grande despertamento, direcionamento, retornando aí, voltando-se para Deus. Quando você lê ali, poxa, Hannah, você colocou Martinho Lutero. Martinho Lutero não está ligado à Reforma Protestante? Está. Ele vai ser muito conhecido como reformador, não como avivalista. Mas eu quis colocar Martinho Lutero aqui porque em muitos momentos, lembra que eu falei que a restauração ela antecede o avivamento? Ela vem antes. E o que esse homem promoveu foi uma grande restauração. Às vezes a Igreja de Cristo hoje não está precisando só de avivamento, ela está precisando de uma reforma. Uma reforma nos conceitos bíblicos, uma reforma sobre o que Deus pensa, sobre as leis de Deus, sobre o juízo de Deus. Mas era um período de decadência que a igreja estava vivendo, inclusive já dei essa aula aqui também, não vou ficar focando nela, voltem lá, tem uma aula no nosso canal, Reforma Protestante, que eu falo um pouquinho disso, mas eu não quis eliminar ele desse momento, eu quis citar o Martinho Lutero aqui. E aí a gente observa que a ideia dele era uma restauração, não era uma divisão, mas inevitavelmente houve uma divisão. Ele acabou tendo que se separar daquilo que ele seguia. Então, era um momento que aconteceu isso na Alemanha, lá por volta de 1500. E é importante a gente perceber, porque muita coisa que ele resgatou, que ele lutou para restaurar, são coisas que já estão se perdendo hoje. E são coisas que, inclusive, um pouquinho depois, quando passou Martinho Lutero, havia-se muita dificuldade de executar, que é essa questão da salvação pela fé. Então, é um princípio de se voltar para Deus verdadeiramente, de se voltar para Cristo, que a igreja não tinha. Então, ele restaurou esses princípios, ele acordou um dia, ele percebeu ali através do texto de Romanos que a salvação era pela fé, e esse homem revolucionou ali na Alemanha. Estou falando de um único homem, influenciado por outros que vieram antes dele. A gente tem muitos homens e mulheres de Deus que fizeram muitas coisas, que são chamadas como se fossem tochas de fogo na mão de Deus. Onde eles passavam, eles incendiavam. E as pessoas falavam, não, tem alguma coisa aí. Eu preciso parar e prestar atenção nisso. O que acontece? Passa Martinho Lutero, a gente vai avançar um pouquinho para os anos do século XVIII, 1700, e nós vamos ter os irmãos Wesley. Eu não posso citar algumas partes do avivamento sem citar esses caras, mesmo em alguns momentos eles não sendo tão chamados de avivalistas, muitos os chamam, mas a gente vai ter o John e o Charles Wesley, que eram irmãos, foram criados em todo um sistema metodista pela mãe. Quando eu digo metodista, do sistema de método, o termo mesmo, metodista, foi chegado a eles depois. Eles eram homens que, quando estavam na faculdade, eles buscar ao Senhor e a desenvolver métodos de santidade, de buscar ao Senhor, onde eles conseguissem estar mais perto de Deus. Então, eles eram muito disciplinados, buscavam demais a palavra. E aí eles passaram a ser conhecidos no período da faculdade, pós-faculdade, como Clube Santo. E aí tinham esses dois irmãos junto com esse homem chamado George Whitefield. O que tem nesses caras? Por que eu relacionei eles aqui na questão do avivalismo, do avivamento? Eles foram os primeiros a ir pregar nas ruas. Eles foram pregar ao ar livre. Isso não era comum nessa época. As pessoas não se ouviam falar de Deus fora
da igreja. Não se via nem se ouvia um clero sair da igreja, do seu local ali, para pregar aos desfavorecidos, aos mais desfavorecidos, ao ar livre. Então, eles viajavam de cavalo, longas distâncias, para pregar a esse povo. E quando eles pregavam, eles fortaleciam a questão da salvação pela fé. Porque mesmo com essa reforma de Martinho Lutero, e essa reforma se expandindo para vários outros países e continentes, ainda que na Inglaterra, que sofreu uma reforma diferente, porque nós temos a igreja luterana e aqui os Wesleys eram da igreja anglicana, teve um outro sistema de reforma. As doutrinas eram diferentes daquela que Martinho Lutero tinha estabelecido. Então, eles começam a fortalecer a pregação da salvação. Se voltem para Deus. A salvação pela fé, se voltem para Deus, se voltem para Deus. E esse povo começa a sair daquela frieza, começa a olhar para Cristo e começa a voltar-se para Cristo e começam a ser impactados. Eles começam a receber renovo e algo começa a acontecer e transformar essas regiões. Isso vai se expandindo para vários lugares, tá? E junto com esse Jorge aqui, eles acabam sendo conhecidos posteriormente como os metodistas. O Jorge se separa deles, também por algumas diferenças doutrinárias. Isso sempre surge ao longo da história da igreja. Alguns pontos não se encaixaram, continuaram amigos, mas foram para lugares diferentes, expandindo esse avivamento de se voltar para Cristo em arrependimento e receber do Senhor o que Ele tinha para dar. Então, esse povo começou a enxergar o Evangelho de forma mais acessível, porque eles levavam o Evangelho para os lugares mais inimagináveis, levando sempre essa questão da santidade. Não adianta buscar ao Senhor, desejar essa salvação e se esquecer que Ele também exige de nós santidade. Então, eu não podia não deixar de mencionar esses homens. Tem muita coisa forte sobre a história deles, são fatos, é história. Inevitavelmente, a gente acaba citando uma denominação ou outra, porque é da onde eles realmente se encaminharam ou fizeram surgir uma denominação, mas essa não é a grande questão. A grande questão é que esses homens foram usados por Deus. Eles acordaram, cansaram daquela mesmice e falaram, não, vamos pregar o verdadeiro evangelho. E aí o Espírito Santo começou a se manifestar naqueles lugares, tá? Sofreram perseguição também, em muitos momentos tentaram matar eles enquanto eles pregavam. Tudo que a gente viu lá naqueles pontos anteriores, divisão, perseguição, tudo isso esses homens passaram. Martinho Lutero, a mesma coisa, foi ameaçado de morte várias vezes, mas não desistiam de ver o agir de Deus se manifestando no meio do povo. E aí a gente avança mais um pouco, a história da humanidade vai passando. Nós vamos encontrando mais declínio, a gente passa ali pela Revolução Francesa, Revolução Industrial, crescimento do capitalismo, muitos ideais mundanos surgindo e crescendo, a igreja enfraquecendo, os conceitos bíblicos enfraquecendo, a visão que se tinha da palavra se perdendo, as pessoas não se voltando mais para a palavra do Senhor, a Bíblia sendo ridicularizada já de muito tempo atrás, hoje nem se fala, não era mais considerada verdade absoluta. Nós passamos por períodos de corrupção na própria igreja. Então, quando nós chegamos ali, por exemplo, na região da Europa, ali na Grã-Bretanha, nós temos o país de Gales, e nós temos pelo menos 2 períodos de avivamento, um que aconteceu em 1859 e outro que foi muito marcante, que aconteceu em 1904. Eu quero focar mais nesse que aconteceu em 1904. Alguém já tinha ouvido falar em avivamento em País de Gales? Malu, Ney, Dani, Luiz? Foi um avivamento que ele deu como se fosse um boom para outros avivamentos acontecerem em outras regiões. Quando a gente pega ali o século XX, esse período ele é conhecido ali entre 1900 a 1910 como um período de grande avivamento mundial, mas que teve muita repercussão inicial ali no País de Gales. E ali nós vamos ter, por exemplo,
Um pouquinho antes, em 1903, eu vou ter 3 jovens que oravam, por exemplo, incessantemente, inicialmente por 6 meses, toda noite esses jovens se reuniam, pedindo ao Senhor que as convenções que aconteciam em outros países também acontecessem lá. A oração inicial não era por avivamento, eles queriam que tivessem convenções, grandes reuniões, onde eles pudessem aprender mais da palavra do Senhor, buscar mais ao Senhor e também receber um derramamento posteriormente. Eram sempre grupos pequenos nessas regiões de oração que o povo se reunia. Eles tinham uma característica de sempre se reunir à noite, de orar à noite, devido à rotina do dia. Eles se reuniam à noite, essas orações iam até a madrugada, buscando a Deus por reavivamento. As convenções começaram a acontecer, começaram a ter vários grupos, várias igrejas se reunirem. Eles começaram a se unir e começaram a buscar por avivamento. Tem um homem, tem vários nomes citados, mas tem um nome que se destaca nesse momento, que se chama Evan Roberts. O Senhor deu uma visão para ele quando ele tinha 13 anos de idade. Ele falou para o Senhor: eu quero dedicar a minha vida com 13 anos. Eu quero dedicar a minha vida ao Senhor. E eu quero ganhar almas para Jesus. E aí ele teve uma visão onde ele via 100 mil. 100 mil. O Senhor deu uma visão para ele de que ele ganharia 100 mil almas para Jesus. Desde os 13 anos, trabalhando na mina, uma vida difícil, mas ele começou a se dedicar, a crescer, se dedicar em oração, sempre se reunir em grupos de oração. E aí essa visão dele começou a se fortalecer de ganhar 100 mil almas. Eles começam a buscar mais e mais ao Senhor, e no fim das contas ele tem essas 100 mil almas acrescentadas. Mas tudo isso foi um longo período, um trabalho árduo. O grande avivamento no país de Gales aconteceu nesse período de 1904. Os relatos dizem que houve um impacto social tão grande que o avivamento parava nos jornais. Os jornais retratavam o que estavam acontecendo, porque as pessoas eram tão impactadas que não tinha como o jornal não falar o que estava acontecendo. Então eles falavam de pessoas que iam trabalhar nas minas, e antes de começar o trabalho, os mineiros se reuniam e começavam a orar, a cantar louvores, a se derramar na presença, a chorar, a serem revestidos. Era um impacto totalmente inacreditável. As pessoas andavam pelas ruas e choravam porque elas queriam Deus. Falam que as crianças batiam de porta em porta, chamando as outras crianças para irem para os cultos, para as reuniões nas casas, para adorar a Deus. Então era um impacto sobrenatural. Esse povo se reunia e a característica que tinha deles constantemente era de oração. Eles oravam o tempo todo pedindo para o Senhor vir com avivamento. Ainda nesse período aí dessa década, as convenções vão se espalhando e vai surgir o termo círculos de oração. Vem daqui, desse momento, porque eles começam a desenvolver os famosos círculos de oração, onde as pessoas se reuniam só para orar. Eram grandes reuniões de oração. Tinha o momento do culto, tinha as outras celebrações, mas o foco dessa reunião especificamente era a reunião de oração por avivamento. Então, as pessoas aqui, eles relatam que havia um grande senso de arrependimento. Elas tinham um sentimento desesperador do pecado. Eu não quero mais viver essa vida de pecado. Toda a promiscuidade que a gente tem hoje, toda essa história negativa, mundana que a gente tem hoje, gente, são repetições. A gente já tem isso desde lá de trás. Toda essa vida depravada que a gente tem, esse povo também já vivia. E aí eles falam desse avivamento chegando em lugares promíscuos, das pessoas se arrependendo, querendo voltar para Deus, de ter momentos de reuniões onde não cabia-se dentro da igreja. As pessoas tinham que assistir do lado de fora. Eles tinham que marcar várias reuniões no dia, não porque, nós vamos marcar vários horários de culto, não é isso. Porque não cabia as pessoas. Não eram igrejas grandes como nós temos hoje, eram espaços menores. Então, eles tinham que cada vez mais fazer mais espaços, mais horários para poder atender as pessoas deste momento. Então, os jornais acabavam repercutindo isso. Tinham críticas, tinha divisão também de falar que o povo estava doido, que era frenético, que era isso, aquilo, outro.
mas os jornais também acabaram contribuindo para esse avivamento acabar crescendo e se expandindo para tudo quanto é lugar. Quando a gente chega na Rua Azusa, essa quem conhecia? Ouviu falar? A Rua Azusa, inclusive, tem uma encenação do Giovanni Si. Acho que eles falaram um pouquinho agora por causa da pandemia, mas para você que às vezes tem um pouco de dificuldade de ler, de estudar, eles têm uma apresentação teatral sobre a Rua Azusa também, que parece ser bem legal, eu ainda quero assistir, tá bom? A Rua Azusa aconteceu em 1906, Los Angeles. Então, 2 anos depois, nós vamos ter esse homem, pelo menos, existiram outros, tá? Tem outros relatos, tem alguns homens que antecederam. Esse, por exemplo, Frank Bartleman, aqui é um diário dele nesse livro. Ele, em 1904, ele perdeu a filha, uma das filhinhas dele, e naquele momento ele falou para o Senhor, eu quero me dedicar a Ti. Para não sofrer tanto essa perda, eu quero dedicar o meu ministério ao Senhor, eu quero que o Senhor venha com avivamento, e ele começa a orar. Aqui a oração é específica mesmo de avivamento. Ele começa a orar por avivamento por Los Angeles e pela Califórnia do Sul. E aí ele dedica totalmente o ministério dele integramente a Deus. O Senhor fala para ele, para se dedicar integralmente à obra. Ele começa a buscar. Ele começa a escrever para o Evan Roberts. O Evan Roberts responde ele, e ele fala, olha, eu estou orando por avivamento aqui na Califórnia. Eu creio num avivamento nesse lugar. Nós precisamos de um avivamento aqui. O Evan Roberts começa a escrever para ele, começa a dar algumas instruções, ele continua buscando. Ele chega para uma determinada congregação, se reúne com esse povo, começam a buscar, começam a orar. E aí ele começa a falar, antes de chegar na Rua Azusa, que dessas reuniões de oração, começou a vir uma espontaneidade sobre o povo na oração. Começou a vir uma espontaneidade sobre o culto, sobre as reuniões. Que eles não conseguiam mais parar de orar, eles não conseguiam mais parar de pedir por avivamento. Então, tinha um momento em que eles sentiam o derramar do Espírito Santo muito forte, não tinham ainda recebido as línguas, eles só vão receber as línguas na Rua Azusa, o primeiro manifestar, por isso que todo o avivamento passou a ser conhecido como avivamento da Rua Azusa, porque ali foi aonde explodiu o negócio, mas eles começaram a buscar isso 2 anos antes. Um processo de busca de 2 anos, porque quando explodiu lá no país de Gales, ele falou, eu quero isso aqui para a gente. Eu quero que isso chegue aqui na gente. Eles começaram a buscar, eram grupos pequenos, falavam que as pessoas, eles começavam o culto 6 horas da tarde, era 1 hora da manhã, não tinha parado ainda, não conseguiam parar de buscar. E ele fala de uma espontaneidade, onde um começava a louvar, o outro louvava junto e orava. Era uma presença marcante do Espírito Santo. E aí começou a surgir dificuldades de locais para se reunir. Eles se reuniam numa outra rua, na Rua Brony. E aí uma mulher que alugava o espaço não queria mais que eles ficassem lá. Esse fato fez com que eles mudassem para a Rua Azusa. Quando eles mudam para a Rua Azusa, para essa região, para um local, não era uma igreja, era um local de reunião. Era um momento de segregação social, então tinha muito aquela coisa de negros e brancos reunidos no mesmo lugar, que dava muito problema. Mas ele relata no livro que isso não tinha no povo, que as pessoas se reuniam, mesmo sendo negros e brancos, não tinha essa diferença entre eles. E ele relata um dia onde uma mulher negra começa a falar em línguas estranhas. Foi a primeira mulher, o primeiro evento que eles têm de línguas. E aí aquilo trouxe um grande impacto. Ele mesmo falava que não falava em línguas, que ele tinha um receio, que ele orava ao Senhor por avivamento, mas ele não tinha noção do que era esse avivamento, como que ele viria, porque isso não era comum, tá? E aí, depois dessa mulher falar em línguas, isso começou a se espalhar, e aí várias pessoas começaram a vir para a Rua Azusa, e aí tinham missionários vindo de tudo quanto é lugar, que vinham para essa rua, para tentar entender o que tem na Rua Azusa que a gente não tem. E tinha nesse lugar um povo que se derramava, que buscava o Senhor, e aí a manifestação começou a explodir. Mais pessoas começaram a falar em línguas. Ele, inclusive, relata o dia como ele foi, que ele recebeu esse derramamento. E
E aí missionários começam a vir e isso começa a se expandir. As pessoas iam lá, elas participavam do derramamento, elas recebiam e elas voltavam para o seu país de origem, levando o avivamento. Então, é uma rua que daquela rua se expandiu para vários lugares. Então, o povo era cheio de Deus ali, eles não tinham ainda esse contato inicial anteriormente com esse fato. Então, aqui nós temos especificamente o manifestar das línguas, mas nós temos todas as outras manifestações que eu já mencionei nos outros. O arrependimento, um terror do pecado, uma sensação de eu preciso mais de Deus, eu quero Deus. As pessoas colocavam Deus em primeiro lugar, havia uma espontaneidade de entrega e houve a manifestação das línguas, tá? Então, assim, ele tem muitos relatos particulares de tudo como foi cada dia, passo a passo. Houve algumas divisões antes de ser... aí dali da Rua Azusa, Deus orientou ele a alugar um galpão grande. Dali começou a vir uma igreja, uma denominação. Mas tudo começou nessa rua, numa reunião, nas reuniões de oração. Eles se reuniam para orar por avivamento. E esse avivamento aconteceu nesse local e num local ali de Los Angeles se espalhou para o mundo inteiro. As pessoas vinham de tudo quanto é lugar para descobrir o que tinha na Rua Azusa, tá? Quando a gente fala no Brasil, infelizmente tem muitos relatos que se perdem na nossa história do Brasil. Ele aconteceu em muitos focos isolados também. O que a gente tem de destaque para eu passar para vocês são 2 momentos. Nós temos 1910, 2 missionários suecos, eram originários da Batista dos Estados Unidos, eles vêm, é o Daniel Berg e o Gunnar Wigren, eles vêm lá para o Belém do Pará, inicialmente ficam em uma denominação, e eles chegam trazendo esse movimento pentecostal. Eles vêm trazendo o falar em línguas, a evidência do Espírito Santo com as línguas estranhas. No Brasil, isso ainda não era comum, nós tínhamos algumas igrejas tradicionais, houve um pouco de problema com isso, e eles acabaram desenvolvendo uma denominação que tinha o mesmo nome lá da Rua Azusa, que era Missão Fé Apostólica, apesar de não estar ligado com ela diretamente. Depois, posteriormente, é fato histórico, eles acabaram fundando as Assembleias de Deus. Mas aqui o movimento pentecostal no Brasil chegou com esses 2 missionários suecos, lá no Belém do Pará. E isso começou a se expandir para o Brasil inteiro. Não só através das assembleias, mas começou a contagiar o país inteiro, surgiram outras denominações, surgiram outros grupos, e o movimento pentecostal foi crescendo a partir de 1910 aqui no Brasil. Quando a gente chega em 1950, nessas 3 décadas de 1950 a 1970, nós vamos ter o que ficou conhecido como movimento carismático. Por que movimento carismático? A gente já tinha o pentecostalismo aqui, já tínhamos a evidência do Espírito Santo, a propagação do Espírito Santo atuando, mas aqui a gente vai entrar naquela outra parte que eu defini com vocês, que era o poder de Deus por todos. Aqui vem o boom do crer num Deus que opera curas, que opera milagres. Aqui começou a ser difundido um Deus que atua por nós. Então, aqui foi um momento onde o povo teve um novo reacender das chamas, ou muitas denominações surgiram com o contexto de reformada, é aqui que começa tal reformada, porque aqui começou algumas outras divisões também doutrinárias, mas houve um boom do Espírito Santo de novo, nesse poder de Deus voltado para a questão do Deus por nós. Um Deus que cura, um Deus que age, um Deus que opera sinais e maravilhas, juntamente com esse esfriamento que estava tendo um pouco do Espírito Santo. Aqui começa a surgir, nessa década de 50 até a década de 70, aqui no nosso país. Tá? E aí começam a surgir muitas igrejas, e hoje a maior parte do nosso Brasil tem essa linha pentecostal, porque surgiu a ideia da reformação, as igrejas reformadas. Então, é um pouco que a gente tem da nossa história. Muita coisa se perdeu, infelizmente, na nossa história do nosso país.
Mas os grandes momentos que a gente tem de força, de impacto do movimento pentecostal aconteceu em 1910 e depois a gente vai ter em 1950, 60 e 70. Se você tem avós vivos que são cristãos, quando você conversa com eles vão falar assim, e a década de 60, e a década de 70, a gente viveu coisas que vocês não estão vivendo, porque houve um boom nesse momento mesmo de um grande agir de Deus. Deus realmente agiu poderosamente nessa época, tá? Ele ainda age, mas é que aqui houve realmente uma necessidade de um despertar no nosso país. E eu acredito que nós estamos caminhando, se despertarmos para viver um novo boom. Só uma coisa interessante, antes de eu finalizar, na Rua Azusa, quando surgiu esse avivamento, eles estavam passando por um grande terremoto, que trouxe muitas mortes, muitas situações ruins. E quando o Frank começa a pregar, ele fala assim, que ele ficava indignado com as pregações dos terremotos, que os pregadores falavam assim, esse terremoto não tem nada a ver com Deus, isso que está acontecendo não tem nada a ver com Deus, e ele fazia uma pregação totalmente diferente e era criticado por isso. Não, se voltem para Deus, porque Deus está manifestando os seus juízos. E é uma coisa interessante que às vezes a gente também vê se perder. Eu só quero ler o texto de Atos que eu falei que eu ia ler e pulei, e por que eu vou ler ele agora? Porque a gente estuda essas histórias do avivamento, e aí eu pergunto, o avivamento é para os nossos dias? Será que a gente não tem mais nenhum avivamento reservado para nós? Será que eu consigo achar um texto bíblico que diz que nós ainda devemos orar e buscar, porque há um avivamento reservado para o tempo do fim? Nós sabemos que estamos caminhando para o fim, mas não é porque estamos caminhando para o fim que será que não tem mais nenhum avivamento reservado para nós? Na pregação de Pedro, no templo, capítulo 3, Atos capítulo 3, verso 19. Verso 19, 20 e 21. Leiam comigo aí, na sua Bíblia. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e Ele enviará novamente Jesus, o Cristo, que lhe foi designado, pois Ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio de seus santos profetas. Independente da linha escatológica que qualquer igreja possa ter, uma coisa é fato. Antes do Senhor retornar, há um momento de restauração final de todas as coisas. Nós que estamos aguardando a vinda do Senhor, que estamos aguardando o fim de todas as coisas, há um momento de restauração final. E fala, se arrependam, voltem-se a Cristo. Porque há um momento de restauração até que Ele venha. Ele já tinha vindo aqui inicialmente, ele está falando da segunda vinda. Então, há um momento ainda reservado para nós de restauração de todas as coisas. E eu queria que você pegasse esse papelzinho que eu te dei. Você vai escrever nesse papelzinho uma única palavra que na sua concepção. Por que hoje, você vai responder essa pergunta que eu vou fazer agora numa única palavra. Por que hoje nós não oramos por avivamento? Você vai responder isso numa única palavra. Eu vou te dar 30 segundos para responder isso no seu papel. Porque hoje a igreja de Cristo, seja ela brasileira, do mundo todo, por que hoje nós não oramos por avivamento? Orar mesmo, não estou falando de citar, de aprender como a gente está aprendendo hoje. A gente vê pregações, eu falo de oração, de grupos se reunindo, de convenções a respeito desse assunto. A gente tem convenção para tanta coisa, reunião de grupos cristãos para tanta coisa. Mas nós não temos uma entrega total disso ainda. Por quê? Em uma única palavra responda na sua concepção. Por que não oramos a respeito de avivamento na Igreja de Cristo hoje, em 2020? Todo mundo respondeu? Sim? Agora você tem um compromisso com esse seu papel. Isso que você escreveu, você vai orar. Essa concepção que você tem a respeito disso,
Eu quero que você encontre um lugar na sua casa, mas é um lugar visível. Você vai colocar esse papel e você vai começar a orar a respeito disso. Se é essa concepção que você tem, se é essa concepção que o Espírito Santo te deu, comece a orar a respeito disso. O Senhor tem suas formas de agir. E eu falo para o Senhor, se o Senhor quiser derramar na ID e expandir para o mundo, faça. Mas se o Senhor determinou um outro lugar para derramar, nos faça parte dessa expansão. O que não dá é para a gente ficar de fora. O que não dá é para a gente ficar sem orar. Então, essas aulas é um despertamento. Então, eu quero que a partir dessa atividade você seja despertado. Vou ler o último slide com vocês para a gente orar. Conhecer o passado da igreja nos permite compreender nosso estado hoje e crer num próximo reavivamento do amanhã. É importante conhecer o passado. Hoje eu só fiz um breve relato para vocês, mas procurem, buscam, leia a história mesmo, os fatos, passo a passo, para a gente entender o que acontece com a gente hoje. Vocês vão perceber que as histórias são as mesmas, como os problemas negativos são os mesmos, como a igreja se perde nos mesmos pontos, e o que o Senhor espera de nós. E isso serve para a gente, para fortalecer a nossa fé. Cada vez que eu leio uma história de reavivamento, isso tem que fortalecer a minha fé. Poxa, aconteceu com eles. E foi há um século atrás. Por que não pode acontecer com a gente hoje? Avivamento não é uma opção. É uma frase que eu sempre coloco. É uma urgência. Não é uma opção, é uma urgência. Domingo que vem a gente continua. Provavelmente nós vamos entrar em Esdras, vamos falar sobre esse avivamento na perspectiva de Esdras e Ageu, tá bom? Alguma dúvida a respeito de tudo isso que a gente falou aqui? Não? Tranquilo? Então tá bom. Continuem se dedicando, gente. Precisamos dedicar a leitura, ok? E os livros estão aqui, se alguém tiver interesse no final, vem aqui me procurar, com data de devolução, tá bom? Vamos nos colocar de pé para orar? Senhor, nós te agradecemos por esta aula, nós te agradecemos por este momento, nós te agradecemos pela tua presença. Senhor, o teu poder foi ensinado, embora nós não consigamos minuciá-lo, não consigamos compreendê-lo de fato. Nós estudamos um pouquinho do que esse povo viveu e o nosso desejo, a nossa vontade é também viver, é também ser experimentado, é também ser transformado. Nós entendemos hoje que o teu poder, ele opera em 3 esferas de nós, pelo menos. O Senhor é um Deus sobre nós, o Senhor é um Deus por nós, o Senhor é um Deus em nós. Nós não estamos buscando experiências, nós estamos buscando um derramamento verdadeiro, um derramamento que venha sobre nós, que venha nos transformar, que venha nos habilitar, mas que também venha agir no nosso interior. Pai, venha sobre as nossas vidas, porque nós queremos viver este tempo. Nós queremos viver este tempo na Tua presença. Como eu gostaria, Pai, que todos estivessem aqui ouvindo. Mas eu creio no poder da Tua palavra, que pode alcançar muitas pessoas em muitos lugares. Que a Tua presença venha sobre nós, que o Senhor nos marque e que, se for da Tua vontade, derramar sobre essa geração que nós estamos vivos, eu te peço, Pai, nos faça participantes. Venha sobre nós com este avivamento, porque nós não queremos só aprender. Eu, Hannah, ainda quero ser participante, eu quero vivenciar isso, se essa for a Tua vontade, Senhor, para esses tempos tão turbulentos, Pai. Eu creio, Senhor, que independente disso que nós estamos vivendo, se isso for o Teu juízo ou não, nós cremos no Teu poder de vir sobre nós, nos resgatar para Ti, porque infelizmente, Pai, ao invés de nos voltarmos a Ti, muitos estão se perdendo de Ti, num momento tão turbulento da história da humanidade. Mas eu creio no Teu reavivamento, Pai. No nome de Jesus, nos leve em paz para os nossos lares, nos dê um domingo abençoado, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.